Olá pessoal, Gabriel aqui de novo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o ritual aqui. Então vamos lá, continuando aqui nosso tópico 6 sobre sistemas operacionais, quais são os tipos de sistemas operacionais? Né? A gente comentou aula passada, né, que a gente tinha sistemas operacionais para várias finalidades, né? Agora vamos ver aqui quais são esses tipos, né? Para que serve, como funciona, para que é, beleza? Então vamos lá. Ah lá, de novo minha cabecinha aqui tampando. Beleza. Então vamos lá. A gente tem o desktop, tá? Que são os que a gente está mais familiarizados, né? Aqui em cima o Windows 11, né? A gente tem o Ubuntu e o macOS, né? Então eles são os tipos para computadores de mesa e laptops, né? São destinados tanto para trabalho quanto para dia a dia, né? Lazer, né? E tal. Inclusive, grande pegada do macOS no começo era ser esse computador que você vai chegar em casa e relaxar ouvindo uma música, né? Enquanto o Windows era de trabalho. Mas hoje, basicamente, todo mundo serve para tudo, né? Todos são bem pensados para entretenimento, para trabalho, né? Acho que só em questão de gaming, né, que o Windows se sobressai bastante, né? Mas, né, a gente tem um monte de sistemas operacionais desktop, né? Em grande parte por causa do Linux, né? Porque, como eu disse, né, na aula passada, ele tem o kernel, que é aberto, né? Você, podemos ir lá e pegar o kernel e desenvolver alguma coisa em cima. E isso fez com que houvessem milhares de distribuições Linux, tipo, muito mesmo, tá? E cada uma, às vezes, com um propósito. Tem uma empresa que pega um kernel e faz um software ali dedicado para a empresa dela, né? O Android foi isso também, né? A Google pegou ali o kernel Linux e desenvolveu um sistema operacional mobile, né? Então, deu muito pano para manga para se criar mais tipos de sistemas operacionais, né? Então, beleza, eles são focados nessas coisas do dia a dia, né? Cálculos matemáticos, navegação na web, edição de vídeo, texto, áudio, execução de música e vídeo, gaming e tudo mais, tá? E eles são feitos, geralmente, né? Agora isso está mudando, para arquitetura CISC de processadores, né? Que é Complex Instruction Set Computer, que basicamente foram uma forma que arrumaram de dar instruções mais complexas por vez por processador, né? Na época isso foi um salto assim, né? Antes utilizavam muito a arquitetura RISC, né? Que é aquela que está ali embaixo, ó, Reduced Instruction Set Computer, que eram instruções muito simples. E aí, de fato, não tinha como fazer programas muito complexos com esse tipo de instrução, e aí evoluíram os processadores para ter isso. Só que agora arrumaram um jeito, né? Inventaram uma nova arquitetura ARM, em grande parte por causa do mobile, né, dos celulares, né, todos os celulares aí, smartphones, né, iPhone, usa essa arquitetura ARM, que tem uma instrução mais simples, né, que é passada por vez, né, no processador, né, e eles arrumaram um jeito de dar tipo um chunk, né, compactar assim cada informação, tipo assim, ó, essa aqui é uma informação simples essa aqui é uma informação simples, aí passo direto. Essa aqui é uma informação complexa, só que é só metade, ou só um terço, ou só um quarto. E aí o processador sabe que aquilo é uma. Ele processa várias instruções simples e complementa no fim, né, o resultado com uma operação complexa. No fim, isso daqui meio que quadruplicou a velocidade dos processadores. Né? É só quem está aí mais ligado no mundo da informática só vê o disparate que é, por exemplo, o M1, né, da Apple em comparação ao último i7, né, ao último i9. Assim, é lavada mesmo, e vai ser o futuro, né, agora, né, a AMD está desenvolvendo agora um novo processador em arquitetura ARM. Eu acredito que em breve todos esses sistemas operacionais vão ser otimizados para a arquitetura ARM, né? Mas por enquanto a maioria, né, com exceção do macOS, que já transicionou totalmente para a arquitetura ARM, né, são feitos para o CISC, né, que é a arquitetura comum aí dos Intels, AMDs, Ryzen da vida, né, os i5 e 3 lá, tudo que a gente conhece assim mais comum é essa arquitetura, né? Mas isso vai mudar, tá? Mas é isso, eles são sistemas para desktop feitos para essa arquitetura que está mudando, né? O mundo mobile evoluiu bastante, né? A arquitetura ARM, beleza? Opa, vamos lá. Então aqui, eu vou falar um pouquinho do Linux. Eu falei que tem milhares de distribuições, perdão. Aqui, eu convido vocês a pesquisarem esse chart aqui,
esse mapa do tempo aqui. Isso aqui que eu peguei, cara, é uma fatia minúscula. Esse arquivo é enorme. Eu tentei colocar ele aqui no slide, simplesmente não dá. Não dá mesmo, não cabe de tão comprido que é essa linha do tempo. E detalhe, é só da fundação do Linux, né, do começo ali até 2010. Tem muita coisa que veio depois ainda, como o Arch Linux, como o Mandriva. Mandriva acho que já existia. O Manjaro, né, e outros tipos de sistemas operacionais foram existir depois de 2010 ainda. Então aqui é só Slackware. Mas a gente tem um Debian, a gente tem um Red Hat, perdão. A gente tem outros sistemas assim que foram mães, né? E que a partir deles ali se desenvolveram um monte. Então aqui só olhando ó, você vê que o Slackware ele já tem um monte de ramificação. E cada ramificação dessa gera outro monte de ramificação. É um negócio assim insano a quantidade de Linux que existem e para finalidades diferentes. Né? Essa imagem aqui da direita são os mais famosos, né? Como Ubuntu, Fudunto, Lubuntu, que foram versões do Ubuntu criadas para outros fins. Né? Tem um que é para educacional, se eu não me engano, que é o Lubuntu. Né? Aí tem o Mandriva, tem OpenSUSE, tem Arch Linux, tem, eu não sei se o Manjaro tá aí, mas tem o Linux Mint, né? Eles são o Debian. O Debian é o mais frutífero dos Linux, assim, é o que gerou mais versões e que são o mais importante, né? E um dos mais utilizados em servidores também aí no mundo. Mas enfim, Linux é um universo enorme e muito variado que eu acho que vale a pena conhecer porque é muito interessante e mostra as possibilidades que temos de sistemas operacionais. E que é uma vasta possibilidade de sistemas operacionais, de designs diferentes, é bem mind-blowing assim, conhecer esse mundo. E assim, dá uma vontadezinha de usar, assim, é legal, é legal. E eu recomendo, assim, desenvolvedor tem que saber usar pelo menos um Ubuntu ali. Então é legal vocês conhecerem aí esse universo que é o Linux. Pesquisam esse timeline aí que é fantástico, cara. É muito louco. Beleza. Aí, outro tipo de sistemas operacionais que a gente tem é o server, né, servidores, né, que são focados na estabilidade e gestão de arquivos enormes e quantidade enormes de arquivo, né, e de armazenamento, né, um servidor ali vai ter, a gente fica aqui achando que o HDzinho de 4 TB é muito, né, ali vai ter tipo às vezes até milhares de HDs de 10 tera, de 100 tera. É um negócio insano, insano. Então assim, tem que ser um sistema muito parrudo de segurança, porque se entrar qualquer hacker ali e ripar todos os dados, está lascado, né? Então assim, tem que ser muito seguro e tem que conseguir lidar com grande quantidade de dados, né? E nesse mundo server-side, né, do lado do servidor, né, a maioria das máquinas usam Linux, né? O Debian, o Red Hat, né? Nossa, fico falando Red Hat, né? O Fedora. O Fedora é uma versão do Red Hat, né? Derivada, né? Só que aberta, gratuita, né? O Red Hat ele é pago, né? E mantido pela Oracle. O Fedora também é engraçado, é Red Hat, é um chapéu vermelho. O Fedora é um tipo de chapéu, aquele chapéu de espião de filme, sabe? É o Fedora. E tem também o Windows Server nesse mundo, né? O Windows Server é bem utilizado por causa da familiaridade com o Windows, né? Mas ele é um Windows sem firulas, né? Não tem nada demais, ele tem só mais segurança, ele é mais robusto e mexe com mais arquivos. Mas você vê que basicamente a interface dele ali é o Windows 10. É isso. É um Windows 10 sem firula nenhuma que serve para gerenciar um servidor. Simples assim. Né? Mas de longe, os mais utilizados no mundo do servidor é Linux, tá? Porque o Linux ele é muito mais estável do que o Windows, né? E como eu falei, estabilidade é importante porque um servidor não é que nem um computador nosso dia a dia, que a gente coloca em modo de repouso, a gente desliga e liga de novo. Não, um servidor fica ligado 24/7, né? O tempo todo. Então ele precisa ser muito estável, ele precisa gerenciar muito bem a memória, para não ficar, por exemplo, se ele não descartar nada na memória que foi inútil, ele vai ficar acumulando, 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 a memória vai encher uma hora, vai esquentar e vai desligar. Então ele é muito focado nessa estabilidade, na possibilidade de ficar ligado por muito tempo, funcionando da mesma forma, né, sem queda de performance, né? E nesse sentido, os Linux se dão melhor. Né? Por isso que os servidores apostam mais em Linux, especialmente Red Hat, Debian, né? E Fedora, que são
os Linux mais voltados para servidores, tá? O Fedora é meio que um misto ali, ele é servidor barra usuário, um usuário comum poderia usar o Fedora, mas ele tem as capacidades do Red Hat, né? Então é por isso que ele está aí. Mas é só um exemplo, assim, o Debian eu devia ter colocado, né, uma imagem do Debian. O Debian ele é bem parecido com o Windows 98, assim, sabe? Ele tem um design bem antigo, mas é um sistema muito parrudo e muito utilizado nesse universo também. Beleza. E aí, depois disso, a gente tem o universo mobile. Deixa eu mudar aqui. Opa, acabei. Mudar aqui meu carinha aqui. Vamos vir para cá. Beleza. Então, o universo mobile, né, são SOs que são dedicados para aparelhos móveis, né? E eles são dedicados à arquitetura ARM de processadores. E foi por eles e os processadores mobile ter ficado tão bons que a gente vai ver essa transição agora no mundo do desktop para arquitetura ARM, tá? Mas o grande destaque desses sistemas operacionais é o foco na tecnologia de toque, né, no touchscreen, né? Então, assim, a maneira com que se desenha telas, que se desenha o design de sistemas mobile é com esse negócio de ícones grandes, né? Às vezes não tão grandes, mas fáceis de ter precisão com o dedo, né? E hoje em dia, né, pensa até no multitoque também, né? Fazer gestos ali, né, com o touchscreen, né? Então, olha, a gente tem um Android 12, né, que tá com um design bem... Todos estão com um design bem bacana, na verdade, né? E o iOS ali, né, o Android domina o mercado, assim, em larga escala, né? Justamente porque o kernel é Linux, né? O Android é open source. Então você consegue criar várias, né? Tipo, tanto que a Samsung tem sua versão, né? O One UI, o Xiaomi tem a MIUI, né? Todas as marcas basicamente, né, tem uma versão de Android que lhe é própria, né? Personalizada, porque o Android permite isso, porque ele é aberto, né? O iOS não, né? O iOS ele é exclusivo dos dispositivos da Apple, né? E tem uma linguagem de design que, assim, na verdade os dois você vai ver que tem uma linguagem de design muito parecida, né? Muda uma coisa ou outra, né? Um é Material, outro é Cupertino, né? Que a gente fala em linguagem de design, mas eles têm muita similaridade, porque o que deu certo no iPhone, o Android copiou. O que deu certo no Android, o iPhone copiou. Então, tipo, fica esse negócio assim, e aí tem essa disputa de fanboy, de quem que é melhor, quem roubou o quê. Mas, na verdade, os dois estão se copiando o tempo todo, assim. Não, não tem herói e vilão, sabe? Os dois, então, são vilões, se for pensar assim. Mas é que assim, cara, se tá funcionando, tem que pegar mesmo. Se dá certo, tem que usar mesmo. E o mundo software é assim. Então, tem esses dois sistemas, né, que tem suas peculiaridades, né, tem suas vantagens. Por exemplo, o iOS sempre vai ser mais bem otimizado que o Android. Porque o Android, ele pega um kernel Linux, né, então ele é mais amplo, digamos assim, né? Então ele tem que funcionar em muitos dispositivos. O iOS só funciona em 4 dispositivos por ano, né? Então, assim, é muito fácil para a Apple otimizar esses dispositivos, né? Então, o iOS sempre vai ser mais otimizado. Por isso que os dispositivos iPhone têm menos RAM, né? Porque não precisa, de fato, né? Ele é tão otimizado que com aquele tanto de RAM ele vai funcionar e vai sobrar, né? Enquanto os dispositivos Android precisam de mais RAM, né? Justamente aquilo que ele falou, né? Que eu falei que tem muito a ver com gerenciamento de processos, né, na aula passada, né, que é a otimização. É por isso, né? Quanto menos otimizado, mais RAM e mais processamento você vai usar para fazer uma função, tá? Então, assim, é difícil o Android ser otimizado como o iOS é, né? Por isso que os aparelhos Android são mais parrudos, né? Mas a vantagem é, eles são mais parrudos por metade do preço. Então, assim, no fim, acaba que se você pegar o melhor Android, ele é bem equiparável com o iOS, né? Ele vai custar lá 1.000, 2.000 a menos, mas ele é bem equiparável, né? Uma coisa ou outra, assim, o iPhone se sobressai, uma coisa ou outra o Android se sobressai, mas no geral, você precisa de hardware mais parrudo, né? Mais forte para Android, tá? E vale a pena mencionar, né, por causa do design bem diferente, né, o Windows Phone 8.1, que foi o último Windows Phone, né, que foi descontinuado, né, não vingou no mundo mobile, né, embora tenha sido uma ideia legal, que hoje em dia os próximos Androids estão estudando um design parecido, inclusive, mas não vingou porque só tinha em um contexto, né, poucos celulares usavam e o mundo já estava habituado com iOS ou Android e não vingou ali, não deu muito certo
esse tipo de design no mundo mobile, né? Mas era a ideia daquele Windows 1.8, lá, o menu Metro lá deles, né? Que faziam vários quadradinhos lá, né? E você acessava clicando em quadradinhos, né? Cada função, tá? Mas é interessante aí ver, né? O que é em comum em todos é esse foco no touchscreen, né? Por exemplo, esses quadrados desse jeito facilitam você identificar rapidamente o que você quer clicar e clicar com um dedo, né? Diferente, por exemplo, de um sistema focado em mouse, que geralmente as coisas ficam concentradas ou no canto direito da tela, ou embaixo, né? Ou no canto esquerdo, enfim, vai ficar ou em cima, né? Eles ficam concentrados em um lugar, porque se você ficar assim com o mouse toda hora não é confortável, mas você levar o mouse de um lado para o outro é muito mais fácil. Então, ver como é um pouco diferente assim, essa ideia de criar sistemas operacionais para touch, né? Mas enfim, vamos lá para o próximo tipo. O próximo tipo é o que a gente chama de embutido ou embed, tá? Opa! Eu queria pegar meu carinha aqui. Opa! Aí. Vamos lá. Embutido ou embedded são sistemas operacionais focados em sistemas que têm pouquíssimo poder de processamento, pouquíssimo hardware, né? Que é o exemplo que eu falei, por exemplo, dos celulares antigos, né? Os primeiros celulares ali com algum menuzinho, né? Até, pode ser até mais antigo, aqueles Nokia de tela verde já tinham um sistema embedded, né? Embutido. Os MP3, MP4 da vida tinham um sistema embedded. Caixa eletrônico, copiadoras, aqueles negócios de dar check-in em estacionamento, sabe? Esse tipo de aparelhos menores aí, né? Aqueles aparelhos que você recarrega o seu cartão de ônibus lá na estação de metrô, né? Tudo tem um software embedded, né? Que são pensados para esses hardwares muito fraquinhos, né? Ou relógio mesmo, aqueles relógios assim inteligentes, né? E que tem uma função muito específica. Eles geralmente vão fazer uma coisa só, né? No caso dos celulares antigos, só ligavam e mandavam mensagem, né? O MP3 só ouvia música e no máximo reproduzia um vídeo, né? O caixa eletrônico só ali para você fazer suas operações financeiras, né? A copiadora é só organizar ali o que ela vai copiar, quando, né? Fazer o scan, né? É sempre coisa muito pequenininha que esses embutidos fazem, certo? Mas eles são bastante importantes e muito presentes, né? E aí também a grande maioria deles são ou baseados no Java, Oracle Java SE Embedded, que é um sistema operacional feito em Java, assim, bem simplesinho para essas coisas, ou Linux, né? Geralmente é um dos dois. Assim, eles pegam o kernel Linux, meio que corta bastante ele, deixa ele bem mais enxuto e faz alguma coisa em cima bem específica, certo? Então vamos lá. Beleza. Mas quais são as principais funções do sistema operacional? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, beleza? Então, grande abraço para vocês. A gente volta aqui na continuação do tópico 6, falando das funções do sistema operacional. Então, é isso aí. Fiquem bem e até a próxima aula.